Bom, dando seguimento à palestra, agora vamos à palestra do Efraim Albrecht, é esse o nome mesmo? É engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, vai falar um pouco sobre o processo de colheita. Até o Eduardo, no começo da palestra dele, comentou nessas variedades, pensando no futuro em termos de colheita mecanizada, o que pode ser feito para otimizar processos e tudo, que o grande problema do citricultor hoje, muitas vezes, é mão de obra de colheita. Então, vamos participar da palestra com o Efraim. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou acertar aqui. Opa. Aqui, se quiser passar por aqui, vai para frente, aqui para trás. Não sei se vai usar. Se precisar, acho que não. Pessoal, bom dia. Queria agradecer o privilégio de poder estar aqui conversando um pouco com vocês. E a proposta é a gente apresentar o que a gente está observando e os resultados que a gente já está tendo em relação a esse projeto Colhe Mais. Tá? O projeto é uma iniciativa do Fundecitrus, né? E o objetivo dele é desenvolver a colheita dos citros. Acho que hoje, falando de HLB, greening e colheita, amanhã vai ser bem interessante, né? E aí eu queria colocar para vocês, para começar, eu estava fazendo uma busca, trabalhando um pouco na internet, e eu me deparei com esse instituto, é um instituto norte-americano, né, de árvores frutíferas lá de Washington, e olhando um pouco a página, navegando um pouco, eu me deparei com essa frase de um produtor de maçãs. Tá? Vou facilitar um pouco, colocar para vocês em português, mas ele fala que quando o instituto foi idealizado, né, foi formado, a principal justificativa que eles tinham era a formação para quê? Para investigar a automação da colheita. E aí depois ele fala que já faz 55 anos que esse instituto foi firmado e ainda hoje eles estão tentando pular aquela ponte, ou seja, ainda hoje eles estão buscando uma solução para a colheita. Então, pensando que vocês já sabem, né, conhecem muito bem da cultura da laranja, o que a gente vem trabalhando, frases como essa que a gente pode se espelhar, entender que não é uma realidade, infelizmente, somente aqui do Brasil, que é uma realidade do mundo, né, quando a gente considera algumas frutíferas. O Fundecitrus idealizou esse projeto. E como que a gente imagina que nós vamos conseguir entregar algo? Como a gente imagina que agora a gente vai conseguir pular essa ponte, igual fala aquele produtor de maçãs, né? A nossa proposta é trabalhar com esse conceito de inovação aberta, um conceito agora relativamente não tão novo, e também um conceito ali de ecossistemas de inovação, tá? Que é um conceito também que trabalha com atores, instituições, artefatos. Eu não vou detalhar um pouco sobre isso, mas é essa a ideia que a gente tem. E pensando nessa ideia e com o objetivo de aumentar o rendimento da colheita laranja, via Fundecitrus, nós conseguimos estar trabalhando em conjunto com as indústrias, os produtores, as fazendas, buscando o quê? Aumentar o rendimento da colheita da laranja. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. E o que eu vou apresentar para vocês agora é alguns resultados que a gente está tendo. Esse projeto ele já está no 2º ano, desde que nós iniciamos, então já tem algumas coisas aí que a gente consegue compartilhar. E pensando no projeto, pensando no desafio, a gente dividiu, né, estruturou esse projeto em 3 frentes. Uma primeira frente a gente está considerando a colheita manual, segunda frente nós estamos chamando aí da colheita semi-mecanizada e uma terceira frente a colheita mecanizada em si. Talvez uma outra abordagem que a gente poderia ter para essas frentes seria iniciativas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente está trabalhando. Apesar da gente considerar que a solução completa, a solução mecanizada, é o que vai atender hoje o setor como um todo, nós temos também que, por outro lado, considerar que a gente já tem os pomares, a gente tem a produção que está ocorrendo, nós estamos começando aí a safra desse ano, então a gente não pode também só olhar no futuro, a gente tem que ver como que a gente consegue ter uma solução para o presente. A ideia da apresentação aqui da conversa, ela está estruturada considerando essas 3 frentes. Então, primeiro nós vamos falar sobre a colheita manual, na sequência sobre a colheita semi-mecanizada e, por último, o que a gente tem visto e como nós temos trabalhado com a colheita mecanizada. Considerando o conceito de inovação aberta, troca de experiências, trabalho em equipe,
todas as informações, a maioria dos sites, das empresas, tudo que a gente tem levantado em relação a esse projeto, nós vamos estar disponibilizando. Tá? Geralmente, quando vai ter algum slide com algum tipo de informação, algum site, vai ter um QR Code, e aí vocês podem acessar por meio desse QR Code as informações. Na realidade, é um QR Code que vai levar para todos os materiais que nós estamos considerando aqui no trabalho, e aí depois vocês têm uma facilidade para poder analisar, entender um pouco mais. E também aqui eu queria deixar que durante a feira a gente vai estar lá no stand do Fundecitrus. Então, se tiver alguém interessado, quiser conversar um pouco mais, vocês estão mais que convidados. Tá? Bom, vamos falar um pouco então sobre a colheita manual e detalhando para vocês como a gente vem abordando o desafio da colheita manual. Tá? Quando nós consideramos a colheita manual, o jeito que nós entendemos que a gente tem que trabalhar essa colheita é caracterizar ela como um processo. Tá? Ou seja, o processo ele tem um início, ele tem um final, né, já que está iniciando, e aí, entre esse início e esse final, você tem várias atividades. A gente considera que o início da colheita manual, principalmente até então, era o momento que o colhedor chega lá e, de alguma maneira, ele tem que tomar uma decisão. Ele vai ter que montar aquele bag, aonde ele vai montar aquele bag, que tipo de bag ele vai montar e assim por diante. E, a partir daí, vocês podem observar, ele tem que caminhar até a árvore. Ele vai precisar de escada? Sim. Então, ele vai ter que montar a escada. Não, ele já consegue iniciar a colheita. O colinho está cheio? Sim. Então, ele vai caminhar até o bag, despejar no bag e continuar até chegar no final da colheita do eito, ou ele voltar outra vez para um próximo eito. E quando a gente considera essas fases desse processo, essas etapas, tem uma pessoa lá. E cada etapa essa pessoa tem que tomar uma decisão. Tá? Ou seja, algumas decisões, né? Vou montar o bag, vou despejar no bag, vou caminhar, vou descer a escada, vou posicionar a escada. Então, aí foi um dos primeiros pontos que a gente observou para ter um certo ganho, aumentar o rendimento dessa colheita. Tá? Muitas vezes, nós temos colhedores que não são colhedores tão experientes e que, na maioria das vezes, as decisões deles não são as mais assertivas. Então, às vezes, ele poderia ter um deslocamento menor, montar um bag mais próximo do outro, para ele não ter que deslocar tanto com o colinho para encher outro bag, ele acaba tomando decisões erradas. Tá? Então, considerando que a gente tem, na situação de colheita manual atualmente, a tomada de decisão daquele colhedor que está executando a operação é fundamental. E aí a gente começa a ter uma outra visão da importância de quem? Dos líderes, os fiscais de colheita. No começo do projeto, no início, igual eu falei, a gente estava com o objetivo claro de entender qual que era o melhor processo, ou qual que era a melhor maneira que esses colhedores poderiam se executar as ações, aliás, durante a colheita. Só que depois nós fomos levantando informações, nós fomos acompanhando a colheita em várias propriedades, várias condições do pomar, e nós percebemos o quê? Que a influência dessas decisões na colheita, elas estão muito mais relacionadas, aliás, elas estão relacionadas com vários parâmetros que a gente não conseguiria separar esses parâmetros para colocar numa decisão. Então, nós mudamos a abordagem do projeto no sentido do quê? O líder, o fiscal que está lá, é ele que tem que acompanhar durante todo o processo o que esses colhedores estão fazendo. Por quê? Porque ele é a pessoa mais experiente que vai ajudar esses colhedores a tomar a melhor decisão. E no momento que esse colhedor ele toma a melhor decisão, o que vai acontecer? Vai aumentar o rendimento dele. Pois bem, pensando no conceito que nós falamos, voltando agora do projeto, né, estrutura de trabalho em conjunto, indústrias, fazendas, propriedades. Como Fundecitrus, nós montamos um grupo de trabalho composto por diferentes profissionais, nível de gerência, diretoria, nível de supervisão, e aí chegamos até conversar com alguns colhedores, e esse grupo desenvolveu algumas ações, tá? Realmente um trabalho em conjunto. Então, nós trabalhamos no workshop, nos reunimos. Eu não vou entrar muito agora em cada ação que nós executamos aqui, em função do tempo, mas esse aqui é um dos resultados que a gente teve. Nós conseguimos definir o processo de colheita em 8 atividades principais, desde o deslocamento do ônibus com os colhedores até o transporte desses colhedores de volta. Então, nós temos aí 8 atividades, tá, que compõem esse processo. E, nesse processo, a gente chama atenção no quê? Na atividade 5, que é realizar a colheita,
do lado esquerdo de vocês, aqui no meio da tela, é a atividade que a gente sempre considerava. Então, essa atividade, a partir daí, é o momento em que ele chega no talhão, já recebeu os materiais que ele precisa executar para fazer a atividade de colheita, e a hora que a gente considera essa atividade 5, a gente desdobrou outra vez essa atividade. Tá? Então, para ele realizar a colheita, ele tem que seguir todas essas etapas que estão descritas aí no slide. Conferir as condições dos IPIs de trabalho, pegar os materiais de colheita e, chegando lá no final, deslocar-se para o próximo ponto do eito. Tá? Qual que é a importância, aí, principalmente, da gente colocar, por exemplo, e aí que foi interessante trabalhar em conjunto, quando a gente coloca aí, logo na sequência, conferir as condições dos EPIs. Porque, muitas vezes, os colhedores iam para o eito, e aí, quando ele começava a colher, ele percebia que o óculos dele estava quebrado, que ele estava sem perneira, e, enfim, outros EPIs. Então, ele tinha que parar a operação dele, se deslocar até o ônibus para pegar esse EPI, e, muitas vezes, aonde que estava o fiscal? O fiscal ainda estava distribuindo os colhedores no eito. Então, um exemplo para vocês entenderem a importância da gente dividir uma tarefa macro em tarefas mais específicas, porque daí a gente começa a entender aonde a gente consegue implementar melhoria. Igual eu falei, aqui já tem esse QR Code, que é que vocês vão ter acesso aos materiais. Nesse QR Code, nós elaboramos um vídeo de como o colhedor ele deve seguir essa sequência de processos, desde que ele inicie a atividade até no final. Tá? Esse QR Code ele vai abrir lá, tem várias opções, vocês vão chegar numa pasta do Google Drive, e tem um vídeo que nós fizemos. Outra vez, situação de inovação aberta, uma solução para o setor, uma atuação do Fundecitrus, considerando o quê? Nós precisamos aumentar a colheita, então é um vídeo que está disponível, e para quem precisar, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas, muito bem, a gente, depois de definir esse processo, nós começamos a implementar esses processos nas empresas. Visitamos aí várias empresas, quando eu falo empresas, fazendas, indústrias, e nessa parte de iniciar o projeto, a gente realmente, igual eu falei anteriormente, identificou que onde a gente iria colocar menos esforço para ter mais resultado seria o quê? Trabalhar com os líderes das turmas. Então, depois de iniciar o projeto, em cada uma dessas empresas que participou desse início, desse piloto que nós estamos fazendo, a gente selecionou 3 turmas, uma turma com uma produtividade abaixo da média, uma turma que tem média produtividade e uma turma de alta produtividade, para a gente identificar e acompanhar a operação dessas turmas no campo. E aí, junto com essas turmas, nós iniciamos encontros quinzenais, nós estamos falando aí em torno de 7, 8 empresas que estão participando do projeto, e nesses encontros quinzenais nós começamos a acompanhar esses líderes, buscar desenvolver um perfil de liderança nesses líderes, porque realmente toda a entrega do time, da turma, está relacionada com esse líder, treinar sobre liderança, suportar esse líder a ele entender mais os dados que ele tem da empresa para ele tomar decisão e também incentivar o aumento do rendimento dos colhedores. Durante essas reuniões, essas conversas, o que a gente começou a abordar com esses líderes? Por exemplo, agora citando o tipo de conversa que a gente tem com os líderes, porque desde o slide anterior e agora, a proposta é a gente passar para vocês, agricultores, pessoas que trabalham no setor, como que seria um caminho para estar lidando com esses líderes, realizar esses treinamentos para vocês conseguirem implementar melhorias. Tá? Mas o primeiro questionamento para eles foi dividir a turma em colhedores, baixo, médio e alto rendimento. E conforme a gente foi trabalhando com esses líderes, nós fomos entendendo que as características que influenciam um alto rendimento do colhedor, por mais que a gente possa pensar que é característica física, se é homem ou mulher, geralmente não é assim. Nós temos aí pessoas que estariam completamente fora dessas características, que trariam um alto rendimento e que conseguem ter esse alto rendimento. Então, é a responsabilidade desse líder identificar como tratar com essas diferentes pessoas. Tá? Começamos a entender quais eram os desafios dele em relação à mínima produtividade que ele tinha na turma e à máxima produtividade que ele tinha na turma. Tá? Das situações que nós acompanhamos, para vocês terem uma ideia, nós chegamos num número aí de 3 a 4 vezes.
quando você compara o colhedor que tem um rendimento baixo versus o colhedor que tem um rendimento alto. Então, numa mesma turma, nós estamos trabalhando com colhedores que estão colhendo aí por volta de 30, 40 caixinhas por dia, e nós estamos trabalhando com colhedores que vão colher mais do que 120 caixinhas por dia. Tá? Algumas curiosidades, nós temos pessoa colhendo mais que 200 caixinhas por dia. A hora que a gente recebe os dados, você fala, não, isso está errado. Mas não, a hora que você vai acompanhar, é 200 caixinhas por dia mesmo. E esse é o grande desafio desse líder que nós estamos falando. Como ele vai conseguir lidar, tratar de uma turma de uma maneira igual, sendo que uma pessoa colhe 30 e a outra mais que 150. E aí que nós observamos uma grande oportunidade para estar trabalhando com eles. E o método que a gente sugeriu e vem implementando junto com esses líderes para trabalhar essa parte junto aos colhedores é a gestão à vista. Tá? Então, esse daí são 2 banners, fotos de implementações que nós fizemos. Depois, no QR Code, vai ter um modelo, se vocês quiserem também implementar, já pronto, onde a gente trabalhou um acompanhamento diário, o quanto ele produziu no dia anterior. Então, por exemplo, desse lado esquerdo, nós vamos ter aqui que no dia anterior, dia 31/10, a pessoa, o colhedor que colheu menos, colheu 80 caixas, e aqui colheu o máximo 240. Qual que é a proposta do gestão à vista? Os próprios colhedores começarem a perceber essa diferença que tem entre eles. Eu sei, todo mundo fala, não, eles sabem. Pode ser que alguns saibam, mas não todos. Então, a proposta dessa ferramenta foi realmente despertar esse interesse dos colhedores e facilitar a vida do fiscal para quê? Para que ele não tenha que ficar toda hora mostrando isso. E aqui nós estamos usando gestão à vista, colocando caixas colhidas por dia. Mas, em alguns casos, a gente implementou, por exemplo, reais. Então, nós podemos ter situações em que o que ganhou menos ganhou R$50 e podemos ter situação que o que ganhou mais ganhou R$300. Tá? E aí, despertar esse interesse dos colhedores para ele entender um gap que ele tem para ele ganhar foi uma alternativa, e é isso que a ferramenta faz. Tá? Aí, alguns exemplos que nós tivemos alguns testemunhos de implementação da ferramenta. E agora eu queria gastar um tempinho com vocês aí para realmente implementar e mostrar para vocês quais seriam os passos para vocês estarem implementando essa ferramenta de gestão à vista. Tá? A princípio pode parecer uma coisa complexa, difícil, mas a ferramenta ela é muito interessante, pensando em ter esse alinhamento, principalmente em relação a dados e parâmetros operacionais, e ela vai buscar aí engajar esses colhedores, ter uma parte de uma ação imediata, porque não adianta também, no final do dia, entender que aqueles colhedores ou aquela turma não entregou aquilo que foi planejado, porque depois de 10, 10h30 da manhã, você não vai mais conseguir mudar o rendimento. Então, você tem que ter uma ação imediata sobre isso. Quando a gente pensa em gestão à vista, então, o primeiro ponto aí, a sugestão para vocês, o primeiro passo, para quem for fazer e pensa em implementar, é identificar os indicadores que vão ser utilizados naquela propriedade. Tá? Geralmente, os indicadores eles podem ser divididos em 3. O indicador de rendimento, tá? Caixinhas por dia, toneladas por hectare e assim por diante. O indicador de qualidade, ou seja, ele está tendo um rendimento grande, mas aquela qualidade que ele está entregando é interessante? Farol, fruto que está fora do padrão. E o terceiro, qualidade, indicador, algum tipo de insumo que ele utiliza. Tá? A gente trabalha muito com indicadores em fazendas, principalmente fazendas de grão. Então, por exemplo, aqui nós temos um relacionado à colheita, caixas por dia. Mas quando a gente trabalha em frentes de colheita de grãos, colhedoras, a gente usa um indicador hectares colhidos por pé de colhedora. E aí você consegue colocar todas as colhedoras no mesmo nível para você comparar elas e os operadores entenderem quanto um está diferente do outro. Tá? Definidos os indicadores, aí entender a ferramenta que vai ser utilizada. Então, esse modelo é um modelo que a gente está disponibilizando, tá? Onde ele sempre utiliza o dia anterior, comparando com o dia atual, para ele ter uma ideia do que está acontecendo. E aí tem a parte de treinar a equipe. Realmente é fundamental essa equipe estar treinada para conseguir implementar e colocar em prática essa ferramenta. E, por último, conforme for sendo desenvolvida essa ferramenta, a gente precisa revisar e atualizar os colhedores. Tá? Aí tem uma sequência em relação aos passos, acho que foi colocado, igual eu falei, depois fica à disposição. E aí o QR Code, outra vez, para vocês que precisar, pode acessar, vai estar o material lá. Bom, finalizada a primeira parte de colheita manual,
vamos abordar agora uma frente de colheita semi-mecanizada. Tá? Então, nós estamos saindo do curto prazo, entrando aí para o médio prazo. Como proposta do projeto, a nossa ideia é que até o final dessa safra a gente vai estar bem avançado em relação à colheita semi-mecanizada e buscando o objetivo de tirar a escada do colhedor. Tá? Quando a gente fala de colheita semi-mecanizada, vamos falar assim, facilitadoras de colheita, esses equipamentos são equipamentos assim que eles são bem... estão presentes em várias empresas, vários países. Então, eu coloquei para vocês aí alguns exemplos de equipamentos que estão presentes. Esses aí são todos norte-americanos, tá? Muitos deles voltados para maçã, mas o conceito acaba sendo o mesmo. E também o que a gente está vendo agora são parcerias com outras instituições. Lembra aquela parte de ecossistemas de inovação? Então, nós estamos em contato com o professor Stravos, lá da Universidade de Davis, e ele vem realizando um trabalho específico sobre essa parte de facilitadores de colheita. Tá? Só para vocês terem ideia do trabalho que ele vem desenvolvendo, ele caracterizou o pomar em faixas de trabalho para os trabalhadores, né? Então, lá na figura do lado superior, aquela do lado esquerdo, dá para ver que tem praticamente duas áreas, duas zonas de trabalho onde esses colhedores vão estar colhendo. E ele também fez, do lado direito, uma outra ilustração da densidade das frutas. Então, quanto mais escuro, para o vermelho escuro lá, significa que tem mais frutas naquela região. Então, aquele gráfico lá, ele mostra o quê? Uma visão ilustrativa da presença de frutos. Dá para a gente ver bem a diferença no centro, né? Provavelmente ao pé, onde você vai ter mais frutos, e nas extremidades, onde não tem tanto fruto. E aí a nossa demanda, considerando essa parte de auxílios e de facilitadoras, é o quê? Relacionar a demanda de serviço, ou seja, as frutas que estão disponíveis para serem colhidas, versus a oferta de serviço, que é o quê? Os operadores, os colhedores que estão lá para colher aquelas frutas. Se eu tenho um colhedor que colhe muito, e eu não tenho fruta para ele colher, eu vou ter o quê? Eu vou diminuir o rendimento da minha máquina. Se eu tenho muita fruta para colher e eu tenho um colhedor que não colhe muito, eu também vou reduzir o rendimento da minha máquina. Então, nós chegamos aí num trade-off do quê? Da gente ter que conseguir relacionar as frutas que estão disponíveis para colheita e a experiência de colheita dos colhedores. Provavelmente, essa daí foi o principal fator que limitou o desenvolvimento dessas máquinas em períodos anteriores. Tá? Talvez quando a gente chega naquela frase lá de Washington, de 55 anos, qual que é a situação que a gente tinha aqui no Brasil? A gente tinha colhedores de alta performance, provavelmente, o que eu falei, para vocês terem uma ideia, mais de 200 caixinhas, e a hora que a gente pega esses colhedores e coloca eles para colher em equipamentos como esses, o que vai acontecer? Dificilmente essa máquina vai conseguir aumentar o rendimento desse colhedor. Por quê? Porque ele é um colhedor diferenciado. Só que na situação que nós estamos atual, onde a gente já não tem, aliás, a frequência desses colhedores é muito menor do que eles eram antigamente, a área de produção ela vem aumentando e a disponibilidade de mão de obra vem reduzindo, pensando a competitividade do setor com várias outras áreas, construção, parte comercial e etc., essas soluções elas acabam voltando por quê? Porque realmente elas vão servir para quê? Potencializar, aumentar o rendimento daqueles colhedores que colhem embaixo. Tá? E outra análise interessante que o Stravos faz lá em Washington é o seguinte, vamos colocar aqui num gráfico alguns valores, o primeiro deles é eu estou chamando aí os frutos colhidos pelo colhedor. Tá? Então, quanto mais frutos esse colhedor colhe, ele vai aumentando aí no eixo Y, e quanto mais rápido a máquina anda, ela vai em direção aí do eixo X. Então, vamos fazer uma análise. Numa primeira etapa, se a máquina ela anda muito devagar, o que vai acontecer? Eu vou limitando o potencial desse colhedor de colher esses frutos. Tá? Então, ele está lá disponível para colher, mas a máquina está devagar, não deixa fruto para ele colher. Por outro lado, se eu for por outro extremo, se essa máquina andar muito rápido, esse colhedor também não vai conseguir colher o fruto. Então, a gente acaba tendo o quê? A gente acaba tendo uma parte que é o ótimo aí de colheita, onde a gente consegue relacionar a velocidade da máquina com a colheita do fruto. E outra premissa que ele coloca lá é que, como essa máquina ela é ajustada a velocidade dela manualmente, dificilmente a máquina no campo trabalha naquela faixa vermelha, que seria o ótimo para a colheita. Tá? Então, para
finalizar essa parte aí, ele vem desenvolvendo alguns conceitos relacionados à parte de facilitadoras, onde o equipamento ele teria condições de ter deslocamento independente, automatizado e coisas do tipo. Tá? Então, são trabalhos que a gente vem considerando. Mas o que nós temos aqui? Tá? O que a gente tem efetivo aqui no Brasil e para essa nossa próxima safra que está iniciando? Esses 5 equipamentos, tá? Tem aí as empresas que fornecem esses equipamentos, foram equipamentos que a gente vem trabalhando, vem entrando em contato, e que nós temos a disponibilidade para testar. Então, agora, no início da safra, nós temos já... safra anterior, a gente já testou um dos equipamentos, e nessa safra agora a gente vai começar a testar outros 2 equipamentos em indústrias, propriedades diferentes. E quando a gente volta para nosso processo, pensando específico na parte de realizar a colheita, a gente chega nessas atividades, lembra? E na parte inferior, que é essa parte que está mais amarela, a gente tem as atividades que o colhedor precisa fazer quando ele está com a escada. Então, ele precisa posicionar a escada, vestir a sacola, subir na escada, iniciar a colheita e assim por diante. Quando nós consideramos esses equipamentos, de todas essas atividades, ele vai executar o quê? Identificar os frutos e colher os frutos. Então, aqui dá para ver, a gente vê claramente o ganho operacional que a gente vai ter em implementando esses equipamentos. Tá? O trabalho que nós estamos fazendo agora é preparar a metodologia considerando diferentes alturas das plantas, tá? Parte inferior, média e parte superior, e também como vai ser a configuração operacional dessa máquina, pensando nos operadores que vão estar trabalhando. Essa é a metodologia. E já temos aí aprendizados da safra passada que nós trabalhamos, e na safra passada a gente já começou a ver algumas dificuldades, principalmente em controlar a altura desses cestos, para realmente o colhedor ele está o quê? Conseguindo posicionar e retirar a fruta. Isso aí está totalmente relacionado com aquela pesquisa que está sendo feita lá nos Estados Unidos, onde ele já teorizou e considerou aquelas zonas, e ele já está relacionando, lembra? Disponibilidade de fruto e disponibilidade do colhedor para colher, e é aí que está o nosso objetivo de conseguir fazer isso. 12h10, né? Hoje eu estou com a chave da porta da cozinha aqui, então deixa eu correr. Mas vamos lá, agora a nossa última linha, que é a colheita mecanizada. Essa é o que a gente imagina a longo prazo. Nessa área de colheita mecanizada, a gente vem desenvolvendo também contatos com universidades, tá? Então, a Universidade da Flórida, Queensland, a Universidade de Washington, o pessoal da Wageningen University lá na Holanda. Os contatos estão também lá naquele link, depois vocês podem acessar. Nós estamos tratando direto com os pesquisadores dessas universidades, então, precisando de algum ponto, pode adicionar. E aí, um grande diferencial para o projeto foi a participação numa feira lá da França, chama FIRA, que é uma feira voltada para a parte de robôs agrícolas. Tá? Aí tem um vídeo para vocês terem uma ideia, a gente fala muito de robô, mas parece que é uma coisa do futuro. Né? Todos esses equipamentos que vocês estão vendo aí são equipamentos que estavam disponíveis lá na feira, testes sendo realizados, e é esse o conceito que a gente vem imaginando para o futuro. Tá? Como nós vamos conseguir realizar a automação dessa colheita? Então, essa parte de robótica, robôs grandes, robôs pequenos, ela está muito mais disponível do que nós imaginamos. E como projeto, o nosso desafio é esse. Voltando lá nos ecossistemas de inovação aberta, é criar esse ecossistema, trazer essas empresas, essas instituições, essas universidades, para a gente trabalhar em conjunto e viabilizar uma solução. Então, hoje, qual que é a nossa principal ação via projeto Colhe Mais? Buscar facilitar o contato dessas empresas que estão desenvolvendo tecnologias com os usuários que são as fazendas e as indústrias. Tá? Muitas vezes eles poderiam seguir um caminho de ter que falar com um, falar com o outro. Nós já conseguimos acelerar rapidamente esse caminho e, em pouco tempo, já disponibilizar para esses empresas estarem fazendo testes. Aí eu coloquei uma foto, só a título de curiosidade, né? Para ver tamanhos. Né? Então, um robô pequeno, que tem algumas funções, e o outro lá, que está do outro lado, acoplado num trator, que é para fazer capina automatizada. E ainda assim, também, nessa parte de instituições e agências, a gente tem muita disponibilidade na Europa. Então, por exemplo, esse AgRoboFood é uma agência europeia que vem trabalhando especificamente com robôs
para a área agrícola. Tá? E quando nós vamos falar com eles, quando a gente vai falar com as startups, com as empresas que estão lá, eles não conhecem a laranja. Eles não têm ideia da área que a gente tem plantado de laranja aqui no Brasil, eles não têm ideia do desafio que a gente tem de colher aqui no Brasil, e aí eles estão desenvolvendo coisa para o quê? A parte de pecuária leiteira, parte de uva e etc. Por quê? Porque é o que eles têm lá. Então, esse é o nosso desafio. Como nós motivamos, sensibilizamos essas empresas que estão desenvolvendo soluções para vir atuar no setor. Tá? Com isso, nós identificamos algumas aí que têm um potencial grande. No caso da CNH, eles já vêm trabalhando aí nos últimos 3, 4 anos com um protótipo, uma máquina que foi testada em algumas empresas, algumas fazendas aqui no Brasil, e agora, junto com o projeto, nós vamos iniciar uma segunda fase, com teste com eles também. Temos aí, por exemplo, essa empresa que trabalha com drones, é uma empresa israelense. Estamos conversando com eles, analisando a fase que eles estão de fazer os testes ou não. Essa outra empresa, Advanced Farm, é uma empresa norte-americana. Essa outra, Robotic Perception, é uma empresa israelense. Tortuga é uma norte-americana também que trabalha com a parte de morango. E essa outra, Slope Helper, é uma empresa da Eslovênia que trabalha com isso. Aqui eu queria só colocar um parênteses, indo um pouco para o lado da teoria, né? Então, além desse trabalho prático que nós estamos fazendo, a gente está pesquisando muito. Aí eu estou dando exemplos de alguns trabalhos, tá, relacionados à parte de robôs, que a gente tem acessado, a gente tem estudado. Então, tem toda uma parte prática e tem um respaldo teórico. Tá? Na realidade, é até interessante, a hora que a gente vai para esse lado teórico, nós temos um gap de pesquisa, o pessoal da academia aqui vai entender bem, muito interessante voltado ao quê? A maioria das pesquisas que são realizadas com essa parte de tecnologias digitais, inovações, e aí a gente pode pensar desde internet das coisas até robôs, elas são feitas o quê? Especificamente para soluções unitárias, então é difícil eles conseguirem considerar o todo, e geralmente são testes em escalas piloto. Tá? Muitas vezes simulações teóricas. Com o projeto, a gente consegue passar para uma outra fase, que é o quê? É trazer essa teoria para a prática, que é realmente colocar esses robôs para trabalhar no campo. Aí eu destaco 2 trabalhos muito interessantes. O primeiro deles é um trabalho relatando a experiência do Reino Unido na parte de implementação dos robôs, e esse outro trabalho aqui, o de baixo, é sobre como os produtores de maçã têm se estruturado pensando no que eles têm que se antecipar pensando nessas soluções robóticas. Tá? Então, nós temos aí coisas muito interessantes. E pensando no robô também, entrando aí a parte teórica, isso aqui é importante, esse trabalho, por quê? Porque ele dá uma visão do todo que a gente tem que considerar. Olhando aqueles robozinhos lá na feira, as máquinas trabalhando no campo, a gente fica impressionado. Vem um trator, vem um robô. Só que essa solução que a gente tem que entregar, ela é muito mais complexa do que uma máquina trabalhando lá no campo. Ela vai envolver a máquina trabalhando no campo, eu estou chamando aqui sistemas agrícolas, eu não, né, os autores, vai envolver a parte de dados, como esses dados vão ser tratados, analisados, como esses dados vão ser compartilhados entre o equipamento que está lá e o agricultor. Então, esse conceito de sistemas agrícolas integrados, pensando numa opção de transformação digital, é interessante e aí consegue ilustrar para nós um pouco mais o que a gente vê pela frente. Tá? E outros trabalhos, como esse, que foram analisados diferentes tipos de equipamentos, diferentes robôs e aí os diferenciais deles. Finalizando, então, essa parte, o que eu queria colocar? Quando a gente pensa nessa solução que nós vamos entregar, ou que nós estamos buscando, que é a parte de soluções robôs, a gente tem que pensar tanto os aspectos técnicos, ou seja, efetivamente aquela solução ela vai funcionar, mas os aspectos não técnicos que estão também atuando em conjunto e que, a hora que a gente conseguir juntar essas 2 áreas, nós vamos conseguir validar uma solução. Tá? Do que eu falei em relação às soluções que nós temos, a gente vem conversando com essa empresa, Slope Helper, tá? Eles têm um sistema robótico bem avançado, direcionado para a parte da colheita de maçãs. Então, esse sistema já consegue identificar e fazer a colheita da maçã. Tá? E agora, qual que foi o desafio colocado para eles?
mudar desse conceito para maçã para a gente trabalhar num conceito voltado para a parte de citros, para a parte de laranja. E aí também, no meio, tem uma ideia do Instituto na Espanha, que eles vêm trabalhando com pomares, e a gente já fez uma parceria com eles para levar os robôs ou os conceitos que a gente está identificando lá na Europa, na Espanha, para a gente fazer testes e validação na Espanha, para depois trazer aqui para o Brasil. E aí, junto com a CNH, os trabalhos que a gente já tem desenvolvido também. Aqui, só para vocês terem uma ideia, em termos de mapa, aí, empresas e soluções que a gente vem trabalhando, pesquisando e entrando em contato para avançar. Tá? Eu não coloquei na apresentação, mas cabe ressaltar, umas 2 ou 3 semanas atrás, eu conversei com o professor Hamilton, do IAC. Nós também agora vamos começar a estreitar aí uma relação, que eles também têm algumas coisas para agregar. Conversando com o Gerard da Embrapa, nós também identificamos opções em Embrapa São Carlos, em Embrapa lá em Campinas, também de agricultura digital. Então, a proposta é considerar essa rede para a gente desenvolver soluções. Como projeto, a gente fica à disposição, aberto para empresas, sistemas, ideias para a gente considerar também nisso. Tá? E aí, um último ponto é, realmente, a gente está muito focado na parte da solução para a colheita, pensando na solução mecânica, mas a gente tem que considerar, desde já também, as condições do pomar que nós vamos dar para essas soluções. Tá? Às vezes, nós temos que considerar que o próprio colhedor que está lá, ele não consegue enxergar laranja. Então, como uma máquina ou como um conceito vai conseguir identificar e pegar essa laranja? Então, é um ponto aí, mas aí o pessoal aí é outro problema, né? Então, vamos para o nosso um por vez. Aqui tem o meu contato, quem precisar também pode acessar, tá? Eu fico à disposição para falar um pouco mais sobre isso e, mais uma vez, agradecer vocês aí pela paciência e fico à disposição para a gente estar tratando um pouco mais sobre esse conceito. Tá? Então, por enquanto é isso. Mais uma vez, obrigado.